Boa noite a todos, hein? Boa noite, Gabriel. Vamos dar uns 2 minutinhos e a gente já começa, tá? São 7h01. Daqui a 7h02, 7h03 a gente começa. Bom, vamos começar. A aula de hoje, dentro aí da nossa disciplina Medicina Baseada em Evidência, é conversar um pouco sobre como é que funciona fazer uma pesquisa clínica, né? Como é que é publicar um trabalho e, naturalmente, isso exige esforço das pessoas, né, envolvidas, né, dedicação. E o que eu vou mostrar para vocês tem a ver com a minha visão pessoal a respeito disso, né? Eu vou falar da minha experiência, vou colocar algumas coisas, óbvio, né, que são assim, absolutamente necessárias, né, para poder andar com um projeto de pesquisa. E eu vou dizer para vocês, já de antemão, que eu acho que qualquer médico, né, pode se organizar em qualquer época da sua vida para poder, embora seja difícil, né, para poder colaborar aí para o meio científico. Eu vou apresentar e vou, no final, conversar com vocês, tá? Vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Muito bem. Vocês estão vendo o slide? Eu preciso que alguém responda. Sim. Tá, obrigado. Então, como montar um projeto de pesquisa? Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Aqui, quando nós temos a formação como médico, né, a nossa atuação profissional, para que tipo de atividade nós vamos nos direcionar, né? Aqui eu tenho a mais comum de todas, né, que 99% das pessoas vão fazer, é assistência direta ao paciente, quer dizer, atendimento ao paciente, cuidado do paciente, tratar do paciente, né? É o que está colocado ali com assistência. Essa assistência, ela pode ser no seu consultório, pode ser no ambulatório de um hospital, né? Funciona como um consultório, dentro de um hospital onde você passa a visita em paciente numa enfermaria, ou então você é cirurgião, anestesista, atua ali no centro cirúrgico, um médico emergencista dentro do pronto-socorro, dentro da UTI, que é o meu caso, né? Durante a minha vida eu me dediquei aí à área da medicina intensiva, então você pode atuar em várias áreas diretamente na assistência, né?
ou como um generalista, ou também como especialista. Quer dizer, você se formou, fez residência médica, ou fez pós-graduação, fez prova de título lá para a sociedade, e você atua ali naquela sua área de conhecimento. Isso aí eu diria que é a atividade de 99% dos médicos, né? Nada de errado. Digamos que é isso que a sociedade espera de um médico quando ele está formado, né? Que ele trabalha ali na assistência, né? Alguns podem se dedicar à carreira de professor, né? O meu exemplo também vale, né? Você gosta de dar aula, gosta de preparar aula, gosta de ensinar, pode se qualificar para isso. O correto é que você se qualifique, né? Como professor, e a qualificação de professor é através do mestrado, né? Uma pós-graduação stricto sensu como mestrado. Aí você está qualificado como professor, né? Como pesquisador, que eu também tive a oportunidade de fazer, já é um pouquinho mais adiante, é você fazer o doutorado, e ele te habilita a atuar como pesquisador, né? Naturalmente, em ambas as situações, tanto como professor, tanto como mestrado, como com doutorado. Mestrado são 2 anos, doutorado são 5 anos. Você tem que, ao final desse período, né, ou como mestrado ou como doutorado, você publicar um trabalho de conclusão, né? Você defende a sua tese, submete seu trabalho a uma revista, aceita, e aí sim você conclui o seu mestrado ou conclui o doutorado. No mestrado não se exige um trabalho original, né? No doutorado se exige que seja um trabalho original. Você pode também, como médico, gostar da área administrativa, né? De você ser um gestor do hospital. Tá, eu quero ser diretor de hospital, eu vou fazer um MBA junto à Fundação Getúlio Vargas para eu me qualificar melhor, para eu poder ser gestor aí de hospital, tanto na rede privada ou na rede pública, né? Posso trabalhar como auditor de um convênio, também é uma área de atuação. Eu posso ser um empresário, tenho dinheiro, vou investir, vou construir um hospital, vou comprar um hospital, vou ser dono do hospital, vou ser sócio de um hospital, faz parte também. Alguns colegas têm essa oportunidade, né? Pode também atuar em outra atividade não relacionada. Eu tenho um colega de turma, que não é o desejável, né? Que se formaram médicos e não atuam como médicos, foram trabalhar em outra área. Também pode se envolver com política, né? Nós temos aí exemplos de médicos que acabaram se envolvendo na política, entraram para a sociedade médica, para sindicato, posteriormente foram eleitos e trabalham aí exercendo a sua atividade como político. O estudante aqui é uma brincadeira que as pessoas têm que entrar na vida profissional, né? Não apenas ficar se formando. Então, existe um tempo de formação, naturalmente você vai estudar a vida inteira, né? Educação continuada, o médico é obrigado a estudar a vida inteira, mas ele tem que entrar eu não posso ficar fazendo meia dúzia de residência médica, isso não existe. Eu vou fazer uma área que eu goste, vou me qualificar e vou entrar ali na minha atividade profissional. Quer dizer, eu não tenho como ficar adiando isso também por um período indefinido, né? Eu posso já ser uma pessoa muito experiente e atuar como consultor, quer dizer, abrir uma firma de consultoria e dou parecer ali a respeito de como aquele hospital está funcionando, como aquela área daquele hospital poderia ser melhorada, o que tem que ser feito, né? Trabalhar como perito também, existe concurso, né? Para trabalhar como perito no Estado, trabalhar como perícia médica no INSS, quer dizer, é uma área de atuação também de um colega ou outras que eu não estou citando aqui. Então, nós podemos fazer 1000 coisas, né? A principal é atuar diretamente ali na área de assistência, né? O que eu vou mostrar para vocês, eu vou tentar mostrar, é como é que a gente poderia conciliar essas duas atividades, assistência e pesquisa, né? Como é que eu posso, paralelamente à minha atividade assistencial, também colaborar para o mundo científico, publicando algum trabalho, né? Como conciliar essas atividades dentro do hospital? Então, tem que haver organização, tem que haver
interesse, desafio, né, para que as coisas possam funcionar, principalmente se você está trabalhando num hospital que não é universitário. Se você está trabalhando dentro do hospital universitário, os hospitais universitários já têm meio que um direcionamento ou uma facilitação para as pessoas, digamos, serem incluídas em programa de pós-graduação, poder fazer mestrado, poder fazer doutorado, publicar trabalho, linha de pesquisa, tem os orientadores, né? Tem um setor de pós-graduação. Então, dentro do hospital universitário já existe alguma facilidade para esse direcionamento, mas os hospitais universitários são a minoria. A maioria dos hospitais são hospitais públicos e hospitais privados, que não tem nada a ver com o hospital universitário, né? Então, aqui, medicina é um misto de ciência e arte, absolutamente tudo que eu faço dentro da medicina é fruto de publicações científicas que chegaram à prática clínica. Isso aí, a gente está conversando sobre isso desde o início da MBE. Será que eu posso minimamente contribuir para os avanços dentro da minha área de atuação? Passo inicial, ter curiosidade sempre, né? Vencer desafios sempre. E que pergunta biológica eu quero responder? Quer dizer, se eu me proponho a fazer um trabalho, qual é a pergunta que eu quero responder? A respeito de uma patologia, a respeito da evolução da doença, a respeito do mecanismo que possa estar colaborando para aquela doença, eficácia de uma droga. Quer dizer, o que eu quero responder? Nessa, eu tenho que ter esse tipo de pergunta para ser respondida dentro de uma pesquisa clínica, dentro de uma publicação científica, né? Apenas como curiosidade, aqui é relato de casos do ano de 1981, quando foi publicado pessoas que desenvolveram um quadro de pneumonia por pneumociste carina, e esses pacientes eram homens homossexuais, né? Isso descrito em 1981. Então, relato de casos, e colocou ali evidência de uma nova imunodeficiência celular adquirida. Quer dizer, o autor ele descreveu os casos e fez essa pergunta, né? Até então, não sabíamos que essa patologia seria descrita anteriormente como sendo causada pelo vírus HIV, né? Aqui, o relato do caso, aqui também a possibilidade da mesma síndrome ser associada à transfusão de sangue em 84, e o Dr. Robert Gallo, americano, e o Luc Montagnier, franceses, descreveram ali em 2003 a etiologia dessa síndrome da imunodeficiência adquirida, causa da AIDS. Então, o vírus como causa da AIDS. Vejam, o relato de casos chegando lá mais adiante com a progressão da ciência, desenvolvimento de tecnologias para poder concluir que o que estava causando aquela síndrome era os vírus HIV, a causa da AIDS, né? Então, mostrando a importância da publicação científica do relato de casos, né? Aqui, o que faz sua vida mudar? Eu já contei para vocês a história do New England, não vou contar novamente, né? Acho que eu contei para vocês, né? E uma análise individual do cenário que você está vivendo. Quer dizer, eu tenho interesse em fazer pesquisa, tenho disponibilidade de tempo, vale a pena me qualificar melhor, vai me trazer algum retorno financeiro? Pode ser que sim, pode ser que não, não necessariamente. Vou fazer tudo sozinho? Impossível fazer tudo sozinho. Normalmente eu tenho que ter colaboração ali de outros colegas para que possa andar a pesquisa para mais adiante um trabalho ser publicado. Mas provavelmente o principal ator dessa história é o próprio, quer dizer, é ele que tem que vencer desafio, que vai ter o maior trabalho. Quer dizer, tudo isso precisa ser analisado para que você possa andar e mais adiante fazer uma publicação científica. Análise estrutural, né? O ambiente é favorável, existe cultura organizacional voltada para a pesquisa, diria para vocês que não, na quase totalidade dos hospitais que vocês vão trabalhar não existe isso, né? Vou ter orientação, lógico, é necessário, é bom que isso ocorra, que você possa ter acesso a alguém que já tenha publicado o trabalho, e fica mais fácil para receber orientação, e, naturalmente, a pessoa que é formada para isso, para atuar como orientador de trabalho científico, é a pessoa que tem o título de pesquisador, que tem o título de doutorado, né?
E um item muito importante, qual é o banco de dados da sua instituição? Quer dizer, como é que a minha instituição trabalha, né? Hoje, a maioria das instituições trabalham com prontuário eletrônico, então fica mais fácil eu ter acesso ali àquelas informações. Mas, ainda assim, né, se eu olhar para trás, muitas vezes esses prontuários eletrônicos eles não contêm todas as informações necessárias. E também quem escreve, muitas vezes, não escreve de maneira correta. Então, quando eu vou obter a informação, eu não a encontro. Quer dizer, eu posso trabalhar no hospital que eu quero ver quantos casos de infarto agudo do miocárdio foram tratados, entraram pela emergência e fizeram angioplastia primária. Então, eu tenho ali um setor de emergência, eu tenho uma UTI, uma unidade coronariana, onde os doentes são internados, um serviço de hemodinâmica que faz ali os cateterismos, a angioplastia primária dos doentes que chegam com IAM, com supra-DC. Eu quero publicar um trabalho da experiência do serviço, da experiência do hospital, da experiência do setor, eu preciso olhar para trás, né? Quantos pacientes foram internados, né? O banco de dados é fundamental. Em outras épocas, nós tínhamos que ir atrás do arquivo médico, do prontuário, pegar o prontuário, olhar todos esses prontuários para poder extrair as informações, para poder ter ali uma tabela dos pacientes que internaram, o que aconteceu com eles, se a dor cedeu, não cedeu, se morreu, se ficou vivo, se teve alta, se evoluiu com disfunção de VS, se botou balão, se não botou balão, quer dizer, uma série de informações importantes para eu poder escrever um trabalho sobre a experiência do hospital em relação aos pacientes que chegam com IAM, com supra-DST, que se fazem ou não angioplastia primária. Para eu poder viabilizar isso, eu preciso de uma série de informações. Essas informações, aonde elas estão? Elas estão ali no prontuário de papel ou prontuário eletrônico. Isso olhando, estou falando de um trabalho com o desenho de um estudo retrospectivo. Se for um estudo prospectivo, eu também tenho que me organizar para que os dados sejam inseridos de maneira correta, na medida em que os doentes vão chegando e vão sendo tratados, para que mais adiante eu possa ter esses dados e aí sim escrever sobre o que aconteceu com o doente, ter o segmento do doente. Então, não é fácil fazer isso. A gente precisa ter banco de dados organizado. Aí, uma outra pergunta, se eu vou ter estatístico para me ajudar. Quer dizer, tem pessoas que são estatísticos, são bioestatísticos, são pessoas extremamente boas para poder ajudar os médicos a analisar os dados obtidos, né? A formação do médico, muitas vezes, não permite que ele aprenda a fazer isso, tem alguém que possa ter mais facilidade ou não, mas existem programas também que permitem que você faça essa análise estatística, programas, inclusive, gratuitos, que, se você inserir os dados, eles dão para você ali análise estatística, fazem os gráficos também, eu já vou falar sobre isso mais adiante, mas a orientação de um estatístico é muito boa para que o trabalho também possa ser bem feito. Temos algum vínculo com a universidade para entrar no mestrado ou doutorado? Se isso puder ser feito, ótimo, né? Na medida em que eu estou publicando o trabalho, eu também estou fazendo uma pós-graduação e estou me qualificando melhor ali. Não é obrigatório, eu posso publicar trabalho através do serviço que eu publico em revista, apresento em congresso, mas não necessariamente aquilo está vinculado ali a um programa de pós-graduação, quer dizer, um serviço que se organizou para a publicação de trabalho, mas não tem uma vinculação direta ali com o mestrado ou doutorado. Aqui uma série de itens que são necessários, já falei sobre alguns, ter ideia, curiosidade científica, vai contribuir com a comunidade científica, vou fazer, quer dizer, eu tenho interesse, eu vou ter que escolher uma resposta a ser obtida, dedicar parte do seu tempo diário para isso, coleta de dados organizada, eu vou ter que submeter o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética e Pesquisa, já vou também mostrar sobre isso, ter também escrito em pesquisa em seres humanos um termo de consentimento livre, esclarecido, ter planilha de dados, eu posso ter mais pessoas trabalhando, né? Delegar funções, delegar coleta de material, ter prazos. Não adianta eu também querer fazer um trabalho que eu não concluo nunca, vou publicar daqui a 10 anos, quer dizer, não vai sair trabalho nenhum, né? Consultar literatura, estruturar um artigo, começar a escrever com as suas palavras, né? Anotar referências e, mais adiante, publicar. Aqui a estrutura de uma pesquisa científica, né? Passos de uma pesquisa científica, e aqui, depois, mais adiante,
o trabalho estruturado com a introdução, objetivos, material e método, resultado, discussão, conclusão, né? Como chega mais adiante. Que tipo de estudo eu vou fazer? Eu já mostrei isso aqui para vocês na outra aula, né? Aqui um modelinho que eu também já mostrei de ensaio clínico randomizado, né? Que é muito importante quando a gente vai testar a eficácia de uma droga. É um principal, digamos assim, contribuidor para as nossas decisões terapêuticas, né? Os trabalhos randomizados, controlados. E, afinal, qual é o modelo que eu vou utilizar? Aqui é um colega meu, que é professor da faculdade, é um projeto de pesquisa do Gerson, né? Professor aí da disciplina, foi professor da disciplina de medicina intensiva anos e anos e anos, acho que agora está dando aula na infectologia e também na geriatria, né? O Gerson é muito amigo meu. Então, esse material é um material dele, né? Só para ilustrar, né? Um projeto de pesquisa onde você tem ali tudo descrito, né? Num primeiro momento, quer dizer, eu vou submeter ao CEP um projeto de pesquisa onde tem introdução, justificativa, objetivos específicos, material e método, cronograma de execução, referências citadas, submeter ao CEP, né? Tem que preencher uma folha de rosto na plataforma Brasil, você no Ministério da Saúde, você entra na plataforma Brasil, preenche uma folha de rosto, onde tem um pesquisador responsável, tem lá a pesquisa que você vai fazer e você anexa o seu projeto de pesquisa na plataforma Brasil. O diretor da instituição também tem que assinar, concordando com a realização do trabalho. E ali a plataforma Brasil direciona para o CEP mais próximo, ou o CEP que está vinculado ali ao hospital que você trabalha. Então, você coloca isso na plataforma Brasil e isso vai para a análise do CEP ali, onde aquela instituição ou o hospital que você trabalha está vinculado ou é o mais próximo. E aqui é um termo de consentimento livre e esclarecido, isso aqui é um projeto de pesquisa meu, que eu fiz como pós-doutorado. Aqui um parecer, o CEP, depois de analisar o projeto de pesquisa, ele emite o que se chama parecer consubstanciado, quer dizer, é permitido a você dar continuidade à pesquisa. Aqui uma justificativa, objetivos específicos, recursos necessários, se tem alguém que vai financiar a pesquisa ou não, isso tem que ser dito também, qual é o custo, cronograma de execução. E aí voltamos ao que eu falei anteriormente, a análise estatística, quem faz, né? Eu já comentei sobre a necessidade de um profissional de estatística, de um bioestatístico, mas existem programas, né? Esse foi um programa que eu usei para fazer um mestrado, um programa gratuito, que você pode ter acesso para incluir seus dados e fazer as análises e gráficos também. Esse é um outro programa que eu usei no doutorado, também tive acesso ao programa, o SPSS, então a EPIMPA, são exemplos aí de programas que fazem análise estatística, né? Referências bibliográficas, obrigatoriamente você tem que colocar no seu trabalho, quer dizer, se eu estou citando alguma coisa que já existe, ou alguma intervenção que já foi feita, ou então um raciocínio que um outro autor colocou ali a respeito daquela patologia, do processo decisório, eu tenho que citar quem fez isso. Então, existe, digamos assim, uma forma correta de colocar as referências bibliográficas. A gente está no Brasil, então o nosso modelo é da BNT, existe um formato correto para a gente listar as referências bibliográficas, né? Como resolver. Esse aqui é um programa de referência bibliográfica, o EndNote. Algumas vezes a instituição ele tem uma assinatura que as pessoas que estão vinculadas à instituição podem ter acesso ao EndNote. Esse programa é um programa pago, tem um custo baixo para quem é estudante, mas é um programa muito interessante para poder você trabalhar com as suas referências bibliográficas. Na medida que eu estou digitando e eu quero inserir uma referência, eu vou no programa que eu já selecionei ali as referências, eu já procurei através de banco de dados ali as referências que me interessam e eu, digamos assim, insiro diretamente no texto de uma maneira sequencial no formato que eu escolhi, né? Então, eu usei o EndNote no doutorado. Você imagina eu escrever um trabalho com 150 referências. Então, isso dá muito trabalho e um programa que digamos assim, organiza as referências, ele é fundamental. Existem outros programas, eu estou citando apenas um deles que eu achei muito bom. Bom, quando você vai escrever, você tem que salvar os seus artigos de interesse com organização em lugar seguro. Quer dizer, tudo hoje
a gente tem no computador, tem no pendrive, tem no HD externo, tem nas nuvens. Quer dizer, se o meu computador for roubado, eu tenho que ter esse material guardado em outro, né? Senão vai tudo para o espaço. Quer dizer, todas as planilhas que eu fiz, todos os bancos de dados que eu tenho, tudo que eu já escrevi, eu tenho que ter sempre alguma coisa redundante. Quer dizer, está no meu computador, está no meu HD externo, está na nuvem, para eu poder ter acesso a esse material, mesmo que o meu computador depane. Senão a gente perde tudo que fez, né? Se eu estou vinculado a uma instituição de ensino que tem mestrado, que tem doutorado, muitas vezes essas instituições elas têm serviços organizados que publicam, tem linha de pesquisa, e, naturalmente, isso tem que ser financiado, né? Senão não se faz nada no Brasil, tem que ser financiado. São os órgãos de fomento. Existem órgãos públicos que financiam, como o CNPq, que financia, como aqui o FAPERJ é do Estado, o CNPq é do governo federal, a CAPES é do governo federal. Os projetos de pesquisa vinculados às instituições, eles são submetidos, existe um edital, existe concorrência para que haja financiamento para a aquisição de materiais, de equipamentos, que muitas vezes são caríssimos, né? E precisa desse financiamento para poder disponibilizar aquilo ali para que os alunos possam fazer os seus projetos e publicar seus trabalhos, né? Isso, naturalmente, dentro de uma linha de pesquisa, e, na medida que os trabalhos são publicados e pessoas se formam, fazem mestrado, fazem doutorado, publicam trabalhos, aquele setor, aquele local, ele fica, digamos assim, bem qualificado, e quando ele concorre a novo edital, solicitando verba para financiar projetos, isso também é levado em consideração. Então, todo mundo se beneficia, principalmente, digamos assim, a população, porque o seu país está produzindo ciência, né? Aqui é um edital da CAPES, né? É uma concorrência que foi feita lá pela Fiocruz, que eu tive a oportunidade também, durante o doutorado e o pós-doutorado, de frequentar a Fiocruz, laboratório da Fiocruz, é muito, muito bacana mesmo. E aqui é um edital que eles concorreram, né, para poder ter financiamento, para comprar equipamento, para poder, digamos assim, tocar as suas pesquisas, né? Eu posso publicar meus resultados parciais? Pode. Se você está no meio de uma pesquisa e já tem algum resultado, você pode levar isso para um congresso, como um tema livre, né? Ou então um pôster, né? Ou então uma apresentação oral, e mais adiante, você, com o trabalho concluído, você submete uma revista e publica. Normalmente, essa apresentação num congresso, né? Ela não é suficiente para você concluir uma pós-graduação, não é, né? Você tem que publicar numa revista, digamos assim, qualificada, né? Que seja listada ali, que tenha um determinado fator de impacto, né? Não é uma apresentação de um pôster num congresso que o meu orientador vai permitir que eu conclua o mestrado ou doutorado com aquela apresentação através de pôster em congresso. Eu tenho que submeter o meu trabalho a uma revista científica, né? Aqui um manualzinho também, só como curiosidade, ao término, onde eu vou publicar. E aqui, isso naturalmente dá trabalho, são anos que você vai estar envolvido, né? Mas que acaba, digamos assim, mudando um pouco a sua vida, e você pode se qualificar melhor para exercer as suas atividades profissionais. Bom, era isso que eu tinha que mostrar para vocês. E agora eu estou aberto a perguntas. Por favor. Professor, uma perguntinha. Como eu descobrir a melhor revista para o meu tema, por exemplo? No brasileira que eu falo. A Porque melhor. a internacional é a melhor revista que se encaixa para o seu tema. Não, você pode publicar, se for uma área de atuação específica, existe revista específica para aquela área de atuação, né? Nefrologia. Aí você vai procurar uma revista da área de nefrologia para você publicar, né? Existe. Mas tem algum lugar que eu consiga ver as notas de várias revistas? Chama Sistema Qualis. Sistema Qualis. No Brasil, é o Sistema Qualis, onde você tem ali as revistas qualificadas, entendeu? De acordo, porque o que é mundialmente visto, né,
é o fator de impacto, né? Quanto maior o fator de impacto maior, melhor a revista. O que significa o fator de impacto? Significa que aquele artigo publicado, a revista tem bons revisores, bons editores, né? E tem muita visualização. Então, quando uma revista ela tem um alto fator de impacto, significa que ela tem uma credibilidade grande. Muitas pessoas veem, muitas pessoas veem as publicações que estão lá, né? No Brasil, nós temos as nossas revistas também, né? Por exemplo, a Universidade de Vassouras tem uma revista eletrônica, né? Que eu até recebi um e-mail falando que ela recebeu uma qualificação no Qualis B, 1B. Quer dizer, o e-mail que eu recebi falando que estão todos felizes a respeito do avanço da revista, da qualidade da revista. Eu recebo porque eu fiz parte aí do corpo editorial, né? Provavelmente por causa da minha titulação, botaram meu nome, e aí eu também revi alguns artigos em outros momentos aí para a revista, né? Não sei nem se o meu nome continua lá como do corpo editorial, né? Mas eu continuo recebendo ali as informações da revista Eletrônica Vazou. Então, é uma revista da universidade, onde ela está, digamos assim, indexada. A revista tem que ter um número, um ISSN, né? Se eu não me engano, tem um númerozinho, e ela pode estar indexada. Indexada significa que o que você publica ali ele é visível em uma para outra plataforma, né? Então, nós temos, por exemplo, revistas que quando você publica, aquilo já vai direto para o PubMed. Então, se vai direto para o PubMed, é ótimo, porque todo mundo pode ver o artigo que você publicou, né? Agora, para publicar aí para o PubMed, significa que tem que ser uma revista que tenha credibilidade, que tem que ter um fator de impacto, que tem que estar indexada, né? Existem outras plataformas de indexação, né, que também existe. Por exemplo, a Revista Brasileira de Terapia Intensiva, ela passou anos sendo construída, melhorou muito, e até que trabalhos publicados na RBTI passaram a ficar disponíveis também no PubMed. Anteriormente não era. Quer dizer, a revista melhorou, a qualidade dos trabalhos se leva em consideração também o número de trabalhos publicados anualmente, né, a qualidade dos trabalhos publicados. Não é fácil uma revista avançar, não é fácil uma revista avançar. Então, por exemplo, o que está acontecendo agora com Vassouras, com a sua revista eletrônica, que eu recebi um e-mail e ficou todo mundo contente, é ótimo. Significa que houve avanço, né? A qualidade da revista melhorou e permitiu que ela tivesse uma qualificação melhor ali no Qualis. Ótimo para todo mundo, né? Para todo mundo. Acabei falando demais. Entendi, professor. Obrigado. Mais perguntas? O João fez uma pergunta no chat. Deixa eu ver. Não, esse número eu não sei, João, a partir de que número, mas qualquer número que seja, mesmo baixo, já é bom, né? Já é bom como fator de impacto, né? As revistas, por New England tem um fator de impacto muito grande, a Cell tem um fator de impacto muito grande, a Nature tem um fator de impacto, mas isso tem uma infinidade de revistas, né? Desde que ela tenha uma visibilidade adequada, está ótimo, né? A gente também não pode ter a pretensão de eu estou escrevendo um trabalho, eu vou publicar no New England, né? É difícil, né? Existe uma série de exigências, né, cada vez maiores aí, para que os trabalhos sejam publicados. Agora, é porque eu acompanho isso porque eu gosto, né? Mas, por exemplo, se você faz um trabalho que inclui, sei lá, X pacientes e compara uma intervenção com a outra, né? Um trabalho randomizado controlado sobre eficácia de alguma droga, por exemplo, eles levam em conta, inclusive, a diversidade das pessoas incluídas no trabalho. Se forem só pessoas, tem que ter pessoas de raças distintas, de gêneros distintos, questões socioeconômicas distintas, para que aquele trabalho possa refletir melhor a realidade. Se você veja, a revista ela está fazendo questão disso. Quando você submete o trabalho, você tem que mostrar que os dados que você incluiu ali, os pacientes incluídos,
são pacientes que têm ou tentam refletir de uma maneira mais fidedigna como a sociedade funciona, para você ter mais credibilidade. Quer dizer, aquilo reflete mais a realidade, né? O trabalho passa a ter mais validade. Então, o corpo editorial da revista, se você não se referir a isso, ele não vai publicar o trabalho, ele vai devolver e dizer assim, olha, como que é essa questão referente aos pacientes incluídos em relação à diversidade. Estou falando do New England, eu assino o New England, eles publicam isso como item que tem que os autores precisam levar em consideração. Quer dizer, a ciência vai avançando e vai refinando e as exigências também vão aumentando. Normal, normal. Algum de vocês já publicou trabalho? Está fazendo algum trabalho? A maneira que normalmente vocês fazem, vocês estão no 6º período, né? É iniciação científica, né? Fazer alguma coisa para estar na jornada científica da universidade, né? Que todo ano tem a jornada científica. Eu sei porque eles me mandam trabalho, eu julgo o trabalho. Ano passado, foi ano passado ou foi esse ano? Que teve a jornada científica, eu fui aí, agora já me perdi em relação ao tempo, mas eu fui aí julgar, ver trabalho, conversar com as pessoas que publicaram. É legal que o aluno se envolve através ali da iniciação científica e fazem seus trabalhos e publicam internamente ali na universidade, dentro da sua jornada científica. Ótimo, ótimo, né? Eu acho que isso tem que ser super estimulado, super estimulado. Me vou voltar àquilo que eu falei anteriormente, 99% dos médicos vão ficar na assistência, não tem nada e não vão fazer nada para publicar trabalho. Em relação às ligas, é bom que aí as pessoas, digamos assim, se mexem, né, para poder publicar trabalho. Eu acho legal as pessoas se interessarem. Algumas universidades, como por exemplo, eu não sei, acho que Vassouras não faz isso, né? Mas, por exemplo, a UFRJ, ela permite que o aluno seja incluído durante a graduação, já fazendo alguma coisa, né? Lógico que tem iniciação científica e tem trabalhos que ele dá andamento, e ele começa é como se ele já tivesse ali um pré-mestrado ou um pré-doutorado, ele já está no caminho. Só que, quando ele se forma, a maior parte do que ele deveria fazer já está feito. Então, quando ele se forma, mais adiante, ele publica o trabalho dele e defende a tese e tem o título de mestrado. Quer dizer, facilita a vida da pessoa que quer, digamos assim, entrar por esse caminho, né? Da pesquisa. A universidade, ela tem interesse que as pessoas façam mestrado, porque o professor da universidade é uma pessoa que deve, em princípio, ter o mestrado. Não é obrigatório, mas você se qualifica para ser professor universitário e o doutorado para ser pesquisador. Então, as universidades têm interesse nisso, né? Porque eu tenho ali uma massa crítica de pessoas que se qualificaram para poder dar aula, se qualificaram para poder fazer pesquisa. Então, se isso vem desde a época de estudante, ótimo, né? Ótimo que mais adiante essa pessoa, por exemplo, pode concluir o mestrado, pode concluir o doutorado e ficar com uma linha de pesquisa, ou ficar dentro da universidade como professor, quer dizer, fica todo mundo satisfeito. Eu acho que as pessoas que têm interesse é muito legal. Na minha vida, eu acabei conseguindo fazer, por questões de trabalho, né? E muito trabalho, isso eu consegui fazer depois de 50 anos de idade. Eu estou com 69, fiz agora, no meio do ano. Eu fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado com mais de 50 anos de idade. Está errado. Está errado. Eu tinha vontade de fazer e acabei, digamos assim, tendo a oportunidade de fazer, mas foi um sacrifício muito grande, porque lá para trás eu não conseguia fazer trabalho, plantão, trabalho, plantão, família, filho, dívida, pagamento disso, daquilo. Você não consegue se estruturar para poder fazer. É o normal.
Eu só consegui fazer isso depois de 50 anos, porque eu me aposentei em um lugar que eu trabalhava. E aí eu consegui ter um pouco mais de tempo, pronto, fui atrás e consegui me qualificar melhor em relação. Mas não recomendo isso, porque está errado. As pessoas têm que fazer isso em uma época mais nova, ser mais produtivo, ali na faixa de 30 anos de idade, né, no início da sua vida, tentar juntar. Embora eu diga para vocês, é difícil. Eu não consegui, eu só fui fazer isso depois que eu já passei a ter um pouco mais de tempo, que eu me aposentei num trabalho, e aí passei a ter um pouco mais de tempo e pude frequentar a universidade, reunião, o mestrado, um trabalho, depois colher material e foi conversar e fazer a disciplina. Depois do doutorado, pior ainda, que o meu orientador queria que eu ficasse dentro do laboratório, aprendendo tudo que tinha que fazer. Eu tive que fazer isso, senão não ia fazer o doutorado, mas é um sacrifício muito grande, né? E também e outra coisa, zero dinheiro, porque olha, eu sou funcionário público, então não tinha direito à bolsa. Eu fiz isso porque eu quis fazer. Não fui correndo atrás de dinheiro, porque isso não me deu retorno financeiro nenhum, só, digamos assim, uma qualificação melhor para eu poder. E muito tarde, né? E muito tarde. A verdade é essa, muito tarde. Eu estou falando para vocês, se vocês quiserem, façam isso ou tentem viabilizar isso na vida de vocês mais cedo, né? E, por exemplo, a ida a um congresso, quando a gente vai a um congresso, agora, por exemplo, em novembro, vai ter o Congresso de Medicina Intensiva em Brasília, brasileiro. São 3.000 pessoas que vão ao congresso. Então, quando você manda um trabalho para lá, como tema livre ou como pôster, né, é bacana que está indo a um congresso apresentando ali, está dando um pouquinho de contribuição científica, né, e vai apresentar. Tem ali o dia da apresentação. Quer dizer, eu vou ao congresso desde que eu me entendo por gente. Então, quando a gente vai ao congresso e leva alguma coisa para apresentar, bacana. Quer dizer, é um pouquinho diferente. Eu estou indo ali sempre por educação continuada, para poder, digamos assim, aprender como é que as pessoas estão trabalhando e tratando os pacientes, e também estou levando um pouco da minha contribuição. Ao longo do tempo, depois de você se qualificar melhor e fazer isso, e publicar, você vai ser convidado também para poder você fazer a sua exposição a respeito da sua experiência, dar uma aula, e também, quer dizer, são coisas que podem acontecer ou não na vida da pessoa, não é o mais importante. Eu estou falando o seguinte: se levar uma contribuição científica para um congresso, apresentar, como vocês fazem aí na jornada científica da universidade, é maravilhoso. A pessoa está apresentando tudo. Isso pode ser feito a nível nacional, dentro de um congresso daquela área de atuação, daquela especialidade, né? Bom para todo mundo. Vai lá, apresenta. É uma sensação diferente, né, quando você vai a esses eventos e apresenta alguma coisa. É isso. Eu já orientei, nesses anos anteriores, aí uma porção de alunos que fizeram trabalhos e depois acabaram sendo publicados aí na revista da universidade, quer dizer, o trabalho deles, né? O que eu fiz no máximo foi orientar, coleta de dados, escrever o trabalho, depois submeter, depois publicar. Estava o meu nome ali, eu conversando, orientando a garotada para poder fazer os trabalhos, e saiu o trabalho, ótimo, mas 99,99% quem fez foram eles. O máximo que eu atuei foi orientando, né? Porque também aprendi a fazer isso, orientar as pessoas a fazer trabalho. É isso. Professor, o que você falou não saiu nada. Você falou agora no final. É mesmo? Você não ouviu falar a respeito da orientação dos alunos que eu tive? Não, não. A orientação eu ouvi. Você falou alguma coisa depois e não saiu nada. Porque eu tapo aqui o microfone. Aqui, ó. Acho que eu tapo. Agora está ouvindo? Tô ouvindo. É que inadvertidamente, eu meto a mão aqui onde é o microfone e tapo. Eu fico mexendo a mão vai aqui para baixo, eu já botei a mão aqui no computador, às vezes eu boto em cima do microfone. Acontece. Bom, perguntas, se vocês tiverem, será um prazer conversar. Professor, tem alguma... Você sabe de alguma específica... porque as provas de residência agora, no currículo,
elas usam publicação de artigo científico. E você sabe se tem algum requisito de revista diferente? Não, 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 não. Normalmente, o que a pós-graduação, né? Não senso estrito, né? Não mestrado, doutorado, mas uma pós-graduação comum, ela exige o que se chama TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. O TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, é uma monografia a respeito de um tema, que você escreve a respeito de um tema, alguma patologia ali que você está vendo ou que você tem interesse, você escreve sobre aquilo, faz uma revisão sobre aquilo, né? Ou então um relato de caso que você aproveita para fazer uma revisão sobre aquilo. Isso é obrigatório para concluir uma pós-graduação, né? Você tem que assistir às aulas, tem que ter a presença em 75% das aulas, você tem que ter as avaliações, tem que ter nota 7 acima de todas para poder, e também, até 6 meses depois da conclusão de uma pós-graduação, você apresentar uma monografia, um TTC. E existe uma norma da ABNT para isso ser feito, né? A residência médica, ela pode também colocar o seguinte: eu quero um TTC no final da residência médica, né? Sob forma de monografia, ou eu quero que você escreva um trabalho que a gente possa mandar para um evento médico daquela área ali que você está fazendo residência. É bom para todo mundo, porque aí vai o nome do serviço que você está incluído. Quer dizer, quando você manda, eu fiz um trabalho e mandei para o Congresso de Pneumologia, está o meu nome ali que fiz, está o nome de todo mundo, tem meia dúzia de nomes ali, inclusive os staff do serviço que também estão apresentando ali, que participaram orientando. Isso pode ser um relato de caso, ou então uma experiência a respeito de um uso de uma droga durante um determinado período. Quer dizer, também não devemos complicar demais a vida do residente com essa necessidade de submeter um trabalho e ser aprovado para publicar em uma revista científica. Mas eu sei que a gente tem os serviços residentes que fazem isso, né? Que fazem isso. Uma monografia para trabalho de conclusão, eu acho que é perfeitamente cabível, né? Sobre um tema, através de um relato de caso, para a pessoa também se acostumar a fazer, a escrever alguma coisa, né? Do ponto de vista médico, né? Não é difícil, não é impossível, é só querer fazer. Se você querer fazer, você consegue, né? Eu vou passar da fase que eu estou lendo só para uma fase que eu vou escrever, né? Eu vou escrever. Eu já mostrei para vocês slides aí do que precisa ser feito aí para que esses itens aconteçam. Então, não fica preocupado com isso, não, isso é normal. Tá bom, professor, muito obrigado. Bom, se não tiver perguntas, podem colocar o nome, a matrícula e sair. Um abraço para vocês, até semana que vem. Tá? Espero que tenham gostado da conversa. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, Maria.